Amigos ligados aqui no nosso Na Ponta do Lápis, hoje um assunto que interessa principalmente aos pais, porque afinal de contas, janeiro é mês de férias. Férias para muitas pessoas significa viagem, viajar com os filhos que estão de férias das escolas, os pais que estão de férias do trabalho. A gente está aqui com o professor da PUC Campinas, Alex Soares, que vai conversar com a gente um pouquinho. Alex, professor, como que os pais devem se planejar nesse momento, né, tão querido e esperado, principalmente pelos filhos, né, para poder descansar? Muitos deles vão para a casa dos avós, os pais vão para a casa dos avós para eles poderem passar esse começo de ano, né, para começar o ano com o pé direito, mas tem que ter responsabilidade financeira, né, professor? Não pode meter o pé na jaca e querer viajar para todo lado sem antes ter um planejamento a ser feito, né? Sem dúvida. Um olá para todos os ouvintes. Viagem, férias, ela é planejamento. Então, assim, se você quiser evitar algum susto em janeiro, na hora que você abrir a fatura do cartão de crédito, enfim, na hora que chegar as contas do ano novo, é planejamento. Então, hoje em dia, assim, você pode se programar de tal maneira que, na verdade, as férias de fim de ano você tem que se programar antes do fim do primeiro semestre. Então, se você não tem um refúgio na casa dos avós que moram no interior, tem um sítio, uma chácara, ou aqueles que têm casas de praia. Esse é o melhor benefício, né, professor? Esse não é todo mundo que tem esse tipo de cabedal, essa situação. É planejamento. Então, planejar. Então, antes da virada do semestre, você já tem que ter um cronograma, um planejamento. Se for viagem de ônibus, avião, você já compra tudo anterior. Hoje você consegue comprar se for o caso, uma passagem de ônibus com 6 meses de antecedência. De avião também. Se você for de carro, você tem que programar, já colocar na ponta do lápis os quilômetros que você vai percorrer, calcular aproximadamente, apesar da gasolina ela ter um preço de variação importante, mas se programar em termos de quanto você vai gastar de combustível no período, se vale a pena você ir de carro próprio, se vale a pena você alugar o carro. Então tudo isso daí dá para você fazer com muita antecedência. Então assim, não existe mais viagem de sopetão, né? Pais de família, mães de família, não dá para se programar, agora em novembro nós vamos viajar. Vai ser um desfalque tremendo, né? Mesmo de quem é mochileiro, dá para fazer uma boa programação, acertando hotéis, acertando pousadas, albergues. Isso tudo dá para você fazer com uma antecedência, uma elasticidade de tempo muito, muito previsível. E evitar não apenas sustos financeiros, mas em cima da hora você não vai conseguir passagem de avião, lugar para ficar. Você, se for de carro, você pode ter surpresas em relação à rota. Então tudo isso daí tem que ser mediado, né, com o tempo. Mas isso é uma coisa chata. Não, planejar a viagem é algo também prazeroso, não é algo chato, ele é prazeroso, as expectativas que você vai montando, que você vai constituindo, a rota que você vai elaborando, então os lugares para você parar, se for uma viagem de carro próprio ou mesmo se for aluguel de carro, o percurso que você vai fazer, programar as paradas, os melhores lugares para você curtir com a família. Então, viagem, férias também é planejamento. Então, tudo isso está dentro desse pacote em termos de formular a sua estratégia, né? De ir e vir, né? E esse é o importante e é o gostoso da viagem, né? Onde essas expectativas que você vai montando, essa ansiedade que você vai construindo, também com uma previsão orçamentária também muito definida, assim, sem grandes sustos. É isso. Ô, professor, você citou um caso muito interessante que já ia ser minha próxima pergunta,
mas com relação a aluguel de veículo, porque muita gente pensa assim, bom, não vou levar o meu carro, porque quando você vai fazer uma viagem no seu carro próprio, você tem que fazer uma revisão, você tem que fazer um alinhamento, você tem que fazer, né, toda aquela situação para ver se o seu carro está apto e se ele aguenta viajar o tanto de quilômetros que você, né, pretende ir. E nesse caso, professor, não é só o alinhamento, você tem a gasolina, né, que você vai gastar, etc. O que geralmente compensa mais, ou depende do caso, o carro alugado ou aquele carro, o carro próprio? Então, aí Isso a gente colocando claro, obviamente, que o carro próprio vai fazer o alinhamento, vai levar na revisão e tal. Então, mas não é só esses custos diretos que você tem que levar em conta. Você tem que levar em conta o desgaste, a comodidade. Por exemplo, numa viagem longa, eu estou me imaginando aí uma viagem de 500, 600 quilômetros, há uma série de fatores de imprevisibilidade que pode ocorrer no decorrer aí. Uma pane. Então, se acontece uma pane elétrica, uma pane mecânica, tá, você pode ter até o seguro, mas há uma série de complicadores. Quando você está com aluguel de carro, por exemplo, tem que levar em consideração, o pacote já vem e já te cobra em relação a isso. Às vezes, então, assim, a quantidade de pessoas, às vezes você tem uma viagem a ser feita, você tem 2, 3 pessoas na família, vai juntar mais 1 ou 2 pessoas, dá 4. Então é preferível, às vezes, você alugar mesmo um carro um pouco maior, que traz mais comodidade do que você viajar num carro apertado. Então, às vezes, são questões que não são mensuráveis economicamente ali, mas que te traz algum tipo de benefício, um conforto da viagem. Então, se você tem um carro menor, você vai viajar com sua família, que seja 1 ou 2 pessoas, é uma coisa. Você vai ter mais 1 ou 2 pessoas, aí tem que levar em conta as malas, tudo isso aí. Então é preferível você pensar numa estratégia que não seja utilizar seu carro, não utilizar esse veículo que pode, uma viagem de 500 km, desgaste. Então isso depois você vai somar ali no seu veículo, né, de forma indireta. E aí você pode pegar um carro maior, mesmo que custe um pouco a mais, mas você tem uma série de comodidades e uma série de não preocupações que seriam interessantes. Mas aí também tem que ponderar. Eu, por exemplo, eu já fiz viagens longas, eu prefiro alugar. Eu particularmente prefiro alugar. Então é mais tranquilo ter meu carro, deixo ali. Então, essa questão do desgaste, essa questão de outras variáveis. A questão do estresse também, né, professor? Aquela coisa de, nossa, deu errado aqui, aí fica aquela, né? Então, assim, eu particularmente até prefiro alugar. A gente já fez algumas viagens longas, aluga, pronto. Resolve ali, né? Porque é mais cômodo e mais prático, né? Exatamente. Você está ali, a única coisa que você tem que fazer depois é entregar o carro lavado. Pronto. sem problema. Claro, o carro tem seguro, também tem as coberturas, dependendo do seguro. Imprevistos acontecem. Mas o carro alugado e a comodidade é outra. É outra coisa. Então isso também tem que ser levado em consideração. Especialmente viagens curtas nem tanto, mas viagens que vai ali um pouco mais extensa, na casa aí dos 400, 500 quilômetros, acho que seria bom que vá a aglutinar mais pessoas, somar mais pessoas nessa viagem, que não seja necessariamente só um núcleo familiar, é uma conta a ser feita. Agora, professor, tem uma situação também que muitas companhias de viagem aproveitam essa época do ano, novembro, dezembro e janeiro, que é o período de alta temporada, e faz promoção relâmpago, para tentar cativar o pessoal a comprar uma viagem enquanto antes. Realmente compensa? O que deve ser levado em conta nesses momentos? Então, mas esse que é a grande chance. Tudo bem, você pode até conseguir uma promoção de transporte, ou ônibus, ou avião, enfim, mais em conta. Mas e a hospedagem? Você está preparado financeiramente para aquilo ali? Exatamente. Você se planejou para isso? E a hospedagem? E os lugares? Você comprou? Então, eu estou fazendo uma viagem agora dia 30, a minha viagem está comprada desde março. A viagem está comprada desde março. O preço, se eu fosse comprar agora essa minha viagem,
o preço seria bem mais salgado. Então, comprar desde março, compramos em março, vamos preparando, acertando as coisas, ajustando as contas para poder fazer uma viagem e voltar de forma tranquila, e não chegar em janeiro e precisar vender o carro para pagar outra viagem. Então, assim, essas questões. Então, às vezes, dependendo da viagem relâmpago que você está, você tem que olhar, aquela cidade, aquele é um local barato, ele está, ou melhor dizendo, ele está dentro das minhas rendas. Porque, de fato, é isso. Você vai para um lugar, mas o custo é muito alto. Almoçar, o passeio, de repente, aquele trajeto, ele é atrativo, mas as despesas envolvidas daquele passeio podem inviabilizar o resto do seu ano, por exemplo. Então isso é uma das questões. Tomar cuidado com o cartão de crédito, porque você está no cartão de crédito... Vou passar aqui em 10 meses. Mas assim, só que durante o ano está aí. Quer dizer, o cartão de crédito não desresponsabiliza as faturas, né? Então você tem que tomar essas precauções, esses cuidados, né? É que eu falo, assim, isso não é porque eu sou economista, mas eu gosto de viajar com muito planejamento, muita antecedência. Então, ajustar, ver. Geralmente, quando eu viajo, eu acho que é isso, a viagem está paga. Então, assim, o que eu tenho preocupação é gastar nas coisas que tem ali, curtir aquele ambiente. Então, não me preocupar que o hotel já está pago, as passagens já estão pagas. É esse que é um fator importante para levar em conta, ainda mais se você for com a família. Então, esse pode ser chamar de dica, essa é uma das questões. Se você planejar com 8 meses, 9 meses, você consegue fazer algumas viagens interessantes, legais, assim, sem estresse financeiro. Agora a curto prazo, professor, é importante a gente lembrar que as férias geralmente elas duram no fim do ano, né? São cerca de 2 meses, e que você não vai ficar efetivamente os 2 meses viajando, a não ser que, né, seja uma coisa, se você tem essa condição financeira, que a gente sabe que no Brasil praticamente é a minoria, né, de pessoas que são desse jeito. E a questão das férias, né, do pessoal tá de férias, também tem um detalhe que muita gente esquece, que a pessoa está de férias, ela recebe aquele dinheiro. Sim. Mas no próximo mês, ela não tem. Então ela tem que tomar cuidado com isso também. Para quem não viaja, por exemplo, essa é uma das grandes questões. Porque quem tem filhos, isso é um problema. Para cidades como Campinas, no meu ponto de vista, tem pouco lazer gratuito. Então, se você pegar cidades outras, como se pegar BH, o Rio de Janeiro, São Paulo, você tem mais opções de lazer gratuito. E lá, você tem a praia, as praças em BH, mesmo São Paulo, você tem muita. Aqui a gente não tem. A região de Campinas ela tem sofre dessa carência. Então, precisa tomar muito cuidado com isso para organizar, porque você pode voltar de viagem, ou você não vai de viagem, mas você vai ter ali para isso. Você precisa construir isso e tomar cuidado com esse tipo. Procurar sistematicamente explorar espaço, especialmente com as crianças, que lhe propicie lazer gratuito, porque você vai ficar 1 mês, 2 meses com as crianças em casa, o estresse é grande. O estresse é grande. É criança pequena, criança pré-adolescente, eles estão lá, eles estão cheios de energia. Então, precisa olhar com isso muita calma. E aí, a gente tem que reconhecer que essa é uma debilidade que a gente encontra na região, né? Isso é um fator. Você tem poucos parques, a gente ocupa muito pouco os espaços urbanos livres, questões culturais, diferente de outras capitais, de outros municípios, que você vê isso de forma mais presente. Aqui a gente tem esse porém que é perigoso no cálculo orçamentário. Né? Então é isso, gente. Hoje nós conversamos aqui com o professor Alex Soares
professor de economia na PUC, falando sobre planejamento para as férias, né, de 2024, para você não sair endividado, né, mas também conseguir se divertir de uma forma responsável financeiramente falando. Beleza? A gente volta na semana que vem com mais um Na Ponta do Lápis e não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, além de poder ver toda a nossa programação ao vivo no YouTube da TV Câmara Campinas. Até semana que vem.